Conta um pouquinho de você, Leandro, como começou essa Vamos lá. caminhada com filmes, com games, quando saiu a ideia do Filmes canal. e games, é uma ideia. Meu canal, somos 3 pessoas, né? Eu, Leandro Valina, o Mal Franco, que é um amigo meu desde os 8 anos de idade, estou com 45, então você imagina que a gente já tem uma Uma caminhada, né? caminhada por aí. E o Marcelo Paradella, que é um especialista, tá com a gente também esses 10 anos aí, também, então, nesse patamar de idade aí, de tudo com 45 anos, ele é especialista em cinema, se formou e tudo mais. Então a gente começou há 11 anos atrás com o canal Filmes e Games. Por que a gente começou? Na verdade, eu e meu amigo antigo, meu amigo que é de longa data, a gente escrevia num site de cultura pop. Ele não existe mais, um site chama Nos Geeks. É um site que na época a gente era até remunerado por isso. Eu escrevia colunas de textos de games antigos, né? E ele escrevia colunas de filmes antigos de terror. Se você parar pra pensar, bem no começo mesmo da parte da Foi no internet. começo, Né? na época era. Vou falando aqui, mas se puder, Omelete e Judão, assim, que eram os Sim. canais. Tinha vários que nem existiam na época, né? Na verdade, não era um canal, era site. Então eu escrevia tudo em texto e estava começando a ter ainda coisa de podcast. E daí a gente começou a gravar, a gente gravou com esse pessoal desse site, só que a gente gravou sobre o filme Harry Potter. Uhum. Só Qual que. foi o que lançou na época? Você lembra? Não, a gente lançou, foi o último, eu maratonei todos, então a gente acabou a franquia e daí a gente gravou, né, o cara do site Nos Geeks, um amigo até hoje, ele era fanzaço, né, daí ele falou, vamos gravar sobre a franquia Harry Potter, vai sair o último filme, assistam os 8, né, que é 7, o último é parte 2, né? Assistam tudo e vamos gravar, né. Tô com 45 anos, então eu não fui daquela época de que lendo livro, não peguei essa geração. Eu assisti um pouquinho mais velho ou mais chato, você entende, né? E daí eu e minha amiga, a gente começou a gravar com ele e com a esposa dele sobre Harry Potter. Só que a gente não, assim, não que a gente não gostasse do filme, só que a gente viu tantos defeitos, a gente achou um filme tão... Agora a gente alguns dislikes vai ser por causa disso. A gente achou assim tão chata a franquia que a gente meteu o pau, tá? E ele já tinha uma audiência grande e tudo mais. No próprio site tinha banners. Né? Porque Harry Potter foi um fenômeno mundial. Foi um fenômeno. Entra a molecada, hein? Entra a molecada. Ó, polêmica, entra a molecada. Mas e o podcast ele ficou tão assim agressivo contra a franquia que ele falou, não vou colocar o podcast não, senão eu vou perder a galera aqui. E daí ele cortou o podcast. E daí eu e o Mal ficamos o pé da vida, falando, nós vamos ter o nosso podcast pra gente poder falar o que a gente quer. Foram buscar a voz, né? Buscamos voz. Então daí a gente criamos um site na época, né, chamado Filmes e Games. Hoje o site não existe mais, porque ele deu um boom de audiência, mas chegou uma hora que começa a cair, né? O pessoal que fazia vlog, começou a despencar e ir tudo para YouTube. Só que na época a gente já lançou o site e colocou já vídeo, abrimos um canal no YouTube. Na época não tinha apenas Filmes e Games, né? Já tinha outros canais com Filmes e Games. Então a gente colocou canal Filmes e Games, né? E há 11 anos atrás colocamos o primeiro vídeo. O primeiro vídeo nosso foi fazendo um gameplay de um jogo Dead Island, lembra aquele jogo? Lembro. Que teve aquele trailer sensacional, dramático, tudo, caramba, que trailer! Pensando que havia um jogo incrível, de repente vem um jogo... Acabou sendo a mesma coisa que o Dead Island 2 agora também. Exatamente. E daí a gente começou a gravar, só que a gente começou a gravar os podcasts. E ali, assim, podcast... não era dessa forma, a gente gravava via áudio, Skype na época e tudo mais, né? Só que a gente manteve, como nós 3 do canal, a gente tem nossos empregos normais, né? Então a gente não criamos expectativa. Falou, vamos fazer, não vai ser por dinheiro nem nada, vamos fazer porque a gente gosta, né? E a gente conseguia na época até entrar a fazer cadastro nas assessorias de imprensas, o Warner, Sony até hoje, a gente é chamado para cabine, né? E daí esses dias o meu sócio foi na cabine do Adão Negro. Sim. E ele falou, pô, Leandro, daquela galera que ia há 11 anos atrás, que começou um monte de podcast, influenciado por Jovem Nerd, pelo próprio Rapadura Cast, que são os que influenciam a gente, os caras falaram, pô, daquela galera que a gente encontrava nas cabines, hoje não tem mais ninguém. O pessoal entra, vê que é difícil, não dá dinheiro, não é aquela coisa, né? E vai desistindo. 1 ou 2 anos o pessoal vai desistindo. Aí vai separando o joio do trigo, né? Exatamente, né? Você vai ficando os mais fortes, né? E assim, hoje a gente tem um nicho, um público diferente. O pessoal fala assim, por que FGCast? Você me perguntou, por que o FGCast antes de a gente começar aqui, né? Filmes e games, né? As siglas iniciais. Só que o pessoal fala, mas não sei o que, cast, isso aí não é original, né? Esse nome coloca a sigla e o cast.
Mas há 11 anos atrás Mas era. quando você chega primeiro, né? Quando você chega primeiro, você é original, né? Hoje todo mundo, podcast, não sei o quê, mas 11 anos atrás era original, né? Então, mas a gente tem um público legal, tem uma galera de membros lá no grupo, então a gente tem um pessoal que segue a gente, né? E cada vez mais vai caindo. O YouTube é a nossa principal plataforma, a gente joga também no Spotify, né? E a gente faz a cada 15 dias Entendi.